Nós estamos em Cesareia Marítima. Esta cidade é obra da genialidade política e administrativa de Herodes Magno, Herodes o Grande. Ele quis construir aqui em Cesareia um porto, e como o litoral de Israel não tem profundidade suficiente, ele teve que avançar sobre o mar, numa espécie de plataforma. Avançando sobre o mar, ele construiu o seu palácio e também o porto de Cesareia Marítima, utilizado na antiguidade para os contatos comerciais com o Egito e, sobretudo, com Roma. Aqui em Cesareia Marítima temos também o testemunho de um belo anfiteatro romano, ainda hoje recuperado, é utilizado para grandes concertos e manifestações. Aqui ao fundo foi construído o palácio que serviu de base para o governador romano. Depois da morte de Herodes Magno, os governadores romanos passaram a governar a Judeia e também a Samaria, e eles moravam aqui em Cesareia Marítima e governavam inclusive Jerusalém. Aqui são muito importantes, sobretudo, dois, Félix e Festo, porque no período em que Paulo foi preso em Jerusalém, e Paulo, prisioneiro, foi trazido aqui para Cesareia Marítima, diante do rei Agripa, diante do governador romano Festo. Ele apelou para César, para o imperador romano, e daqui ele toma o navio para Roma. Cesareia Marítima é também muito importante por causa de Atos capítulo 10. Pedro, estando em Jope, depois da ressurreição de Tabita, no livro dos Atos dos Apóstolos capítulo 9, ele então é chamado a Cesareia, onde está um centurião romano. O nome dele é Cornélio. Cornélio, pagão, romano, centurião do exército do Império Romano, se converte ao cristianismo. E Pedro, voltando a Jerusalém, tem que explicar aos seus irmãos, aos apóstolos e aos outros discípulos. E Pedro diz: aquilo que Deus chama de puro, ninguém pode chamar de impuro. Pela primeira vez temos então a figura de um centurião romano que se converte ao cristianismo, e é um sinal grandioso no livro dos Atos dos Apóstolos para que o cristianismo se abra aos pagãos, aos gentios do mundo inteiro. Cesareia Marítima é um testemunho vivo, não somente de arqueologia, de história, mas também de fé e de espiritualidade. Eu concluo dizendo: quem recorda de Herodes Magno? Pouquíssimo, mas recordamos de Jesus, recordamos de Paulo, recordamos de Pedro. Jesus, Pedro e Paulo, mesmo sem construções faraônicas como estas que estão em Cesareia, permanecem no coração de todos nós, registrados na Bíblia Sagrada, e perpassam a história ao longo dos séculos. Venha visitar Cesareia e encontre aqui testemunhos bonitos de arqueologia e história, mas sobretudo de fé. Testemunho bíblico para falar da misericórdia de Deus que age em nós, para além de nós e sem limites, porque quando Cornélio se converte ao cristianismo, Deus está dizendo: o Espírito Santo não conhece barreiras, nós não podemos engaiolar o Espírito. Aquilo que era considerado escória da humanidade, os pagãos, os gentios, são acolhidos e passam a tomar parte do único povo de Deus. Vamos seguir na nossa peregrinação, e ao longo da peregrinação eu vou atualizando com outros vídeos a cada local que nós visitamos.